Olá, estamos em mais um vídeo do projeto Memória Libertas. Hoje temos a alegria, a honra de receber esse grande irmão Marcos Leandro Pires. Venerável mestre, tens a palavra. Inicialmente, a gente já faz a seguinte pergunta ao irmão: quem é o irmão? De onde vem? O que faz? E como a maçonaria chegou na sua vida? Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, assim, a maçonaria, antes mesmo de ser iniciado, já estava na minha vida, porque eu trabalhava junto com o meu padrinho, o irmão João Luiz, que estava lá, e muitas coisas eu fazia. Eu trabalhava na secretaria, sem saber, uma secretaria da Libertas, eu já fazia, efetuava para ele registro de atas e tudo mais, e as festas, e todos os trabalhos que ele fazia, ele sempre me chamava, aí eu ia acabando indo. Até que chegou o momento, certo, que ele me convidou, em 1997, certo? E aí eu fui iniciado na Libertas em 97. Foi logo quando esse tempo foi adquirido, inclusive, assim, foi a primeira gestão desse tempo aqui, próprio. Eu fui iniciado com a venerância do irmão Zanon, Eliseu Zanon, mas foi iniciado, depois já entrou o Salmeron. Então, o Salmeron, que foi o meu venerável mestre assim, de aprendiz, e assim foi galgando essas escadas. Eu, assim, como já estava, assim, é lógico, a gente não sabe, né? Como entra na maçonaria, que a gente acaba aprendendo e sabendo o que está acontecendo realmente, o que isso faz aqui dentro. Mas eu já, como eu fui convidado pelo João, já tinha uma convivência com eles, assim, então, me ajudou muito na vida, sem dúvida nenhuma. Entendeu? A evolução foi, não, a cunhada, a Filomena, minha esposa, também já era conhecido da família dele, também, que era a irmã dele, então ficou um negócio bem familiar mesmo, então, como está até hoje. Maravilha. E na sua trajetória na Libertas, principalmente como venerável, o que você entende que foi o momento mais marcante para você? Bom, na minha venerância, nós estávamos no Grande Oriente do Brasil, certo? Então, foi o período que nós ficamos fora da Grécia, e por motivo lá do ato, por causa do Lar da Criança Feliz, né? Então, a minha venerância foi pelo GOB. E diante disso, então, 2007, 2008. Antes, no meu anterior, o irmão Pacheco, já falecido, né? Ele também foi o GOB, e o irmão Luiz Carlos, que é o irmão do sangue do irmão João Luiz, pegou a metade. Ele que nós saímos da Grécia e foi para o GOB. Então, nós administramos essa parte do GOB, essa foi a diferença, né? Porque você olha hoje, meu diploma de instalação de mestre é do GOB, né? Transitou entre duas culturas maçônicas. Duas culturas, e nós tivemos que aprender também umas coisas do GOB, assim, que o ritual um pouco diferente, né? Mas era, no final das contas, era bem parecido, diferente, mas assim, só uns detalhes. E a gente administrou, depois logo em seguida de mim veio o irmão Augusto, e depois foi no metade do Augusto que voltou para a Grécia. Né? Então, esse período de 3 anos, nós ficamos aí no GOB, eu faço parte desse ano, a minha venerância foi nisso aí. Então, não teve muita dificuldade, mas, assim, foi a ideia do irmão Vitorello, nós fizemos o fechamento daquela urna lá dos 100 anos, que era para ser aberta nos 100 anos, foi na minha venerância lá, que nós fizemos foi na sua venerância. E foi assim, e é muito rápido, né? Então, todo mundo aqui venerável, né? Sabe como é que é, mas mestre de salado sabe como é que é rápido. A gente fez um projeto e não dá tempo de fazer nem os 70% que a gente quer, né? Às vezes nem 50%, né? Quem quer muito, né? Inclusive, foi muito legal que o dia que nós abrimos a urna, a gente viu um desenho assinado Marina. Aí eu falei, poxa, nossa, só está assinado Marina, né? De quem será? Aí o irmão Vitorello falou, é da filha do Leandro. Com as letrinhas de criança. Bem assim, letras quase desenhadas, assim, né? Foi na tua gestão que cada irmão daquela época que estava participando daquela sessão fez um depoimento, né? Fez um depósito, gravou alguma coisinha. Foi gravado, cada um passou uma mensagem, acho que nós temos isso. Então, aí nós fomos, inclusive, com o irmão João Luiz, certo? Nós fomos na casa do Mendes, lá em Guarulhos.
vamos né? Foi com o Leandro que nós fizemos a entrevista do Carlos Bevilacqua e do Mendes. Então, E o Leandro, junto, eu e ele, nós fomos na casa deles buscar o Mendes, porque o Mendes estava dois filhos. Nós fomos buscar ele lá em Guarulhos, trouxemos, ele participou aqui, mas ele já estava vendo ele, levamos de volta, chegamos em casa 2h e pouco da manhã. Cunhado, eu assim, pô, mas que esse negócio de venerável, eu chegava tarde, né? Porque eu tinha um copo d'água, isso aqui, mais, né? Então, ó, hoje nós estamos fazendo o projeto Memória Libertas, mas quem iniciou todo esse movimento foi o nosso irmão Leandro, né? Então, isso é uma... Mas assim, mas com a ideia, assim, quem deu a ideia foi o Vitorello, certo? Que fez a prancha, certo? Então, assim, eu acho que o negócio de venerável, assim, é só um período que nós ficamos veneráveis, né? Porque os irmãos que estão junto na nossa administração, os vigilantes, com mais os irmãos que estão nas colunas, assim, mais chegados, o meu padrinho, na época tinha um pessoal mais velho, então eles vão dando a ideia. Se você seguir os mestres, os masters, lá, os mestres instalados, dificilmente você erra. Né? Se você seguir as ideias, né? Já tem uma orientação aí. Muito valiosa. Para quem tá, a voz da experiência. Ouvindo, né, que é sempre o conselho dos mais velhos, né, daqueles que já têm experiência, que já passaram, né, pela instalação, passaram pelo controle da loja, porque não teve, acho que nem... Você teve alguma crise, algum problema? Não. Minha vida, quem teve um pouco antes foi o Pacheco, porque exatamente tem muitos irmãos que não... Quando a mudança da Glesp para o GOB, teve irmãos que nunca mais pôs do pé na loja, né? Certo? Assim, e teve uns irmãos também que quando voltou do GOB, voltou para a Glesp, aí que não saiu também, foi outro choque. Mas foi só assim, os que me antecederam e os que me sucederam. E na minha foi mais tranquilo. Não teve nenhuma crise por causa dessa mudança, porque houve conflitos mesmo. Tinha um conflito de interesse e de descaso, né, com o lar, certo? Mas deu para tocar isso aí de boa. E a Libertas, ela sempre, uma das marcas registradas da Libertas é a benemerência. Sim. Qual foi o seu trabalho de benemerência na Libertas que mexeu mais com você, que fez mais sentido para você? Então, na ocasião, o irmão João Luiz me incumbiu de cuidar da tia Julieta. Eu fiquei presidente. Casa da criança Tia Julieta. Tia Julieta, que cuidava de meninas. Né? Das meninas e bebês. Que também era no Taboão. Então, eu fiquei presidente lá um tempo, né? Certo? Mas já estava com aquele... Quando teve aquela lei do Conselho Tutelar, já estava tendo muitos problemas. Já estava problema das meninas que saíam para ir para a escola, não voltavam mais, aí a responsabilidade ficava tudo em cima do presidente. Então, foi com a prefeitura de Taboão, eles pegaram o imóvel lá para fazer uma escola. Entendeu? Em Passai, e colocar o foco nosso no lar. Então, tem alguma coisa da tia Julieta, que sobrou lá, passamos por lar, e entregamos o imóvel para a prefeitura. Porque o imóvel era um imóvel de doação para a benemerência. Então, a prefeitura, que foi doado para a prefeitura, e a prefeitura passou para a Casa da Criança Tia Julieta, e o Leandro era o presidente. Quando ele era presidente, que nós, então, né, fizemos a devolução do imóvel, já novinho, arrumadinho. Arrumadinho, foi investido muito dinheiro lá, porque... Aí a prefeitura ia fazer uma escola e parece que fez uma escola, ficou muito boa, tudo mais, e pronto, tocou. E o bairro precisava mesmo. A finalidade foi cumprida, né? E focamos no lar, né? O lar era a nossa vida, né? Assim, nós ficamos, como sempre foi, a Libertas sempre foi muito focada ao lar, né? E aí, lembrando que exatamente quando nós mudamos para o GOB, né? Foi quando a grande loja deixou de ajudar o lar. Por um ato. Aí gerou a crise que não tinha dinheiro. Então, como não tinha dinheiro para um nem para outro, foi mais coerente devolver o Tia Julieta para a prefeitura para fazer, né? Fazer a escola, isso mesmo. E nós ficamos com o lar. Ficamos com o lar e com o pepino sem dinheiro. Tocar. Aí o lar foi tocado pelos irmãos que estavam ativos, praticamente. Porque o GOB nos prometeu também que ia ajudar e não ajudou. O ápice da crise estava aí na mão do Leandro. Então aí nós ficamos... Mas aí eu cuido do lar, né? Mas conseguiu, sim. O pessoal começou a fazer festas. O Vitorello fez um negócio também que
que deu até um carro lá, de zero, lá que ele sorteou. Então, foi feito um trabalho lá para levantar dinheiro. Hoje o lar está muito bem, obrigado, mas assim, passou uns perrengues. Entendeu? Mas no geral, assim, os irmãos, nós tínhamos uma divisão de administração no lar, que teria até hoje, né? Que um ano era um biênio, um triênio, né? Acho que é triênio. Triênio. Um triênio era do pessoal lá da Cássia, né? Do Taboão, e o outro triênio era da Liberta, presidente. O nosso irmão Mancini foi presidente lá, o João Luiz foi presidente lá umas 20 vezes. O irmão Tiago, o irmão Tássio. O Atácio. Certo? E hoje eu tenho um irmão Ismânia, que ele está lá na administração, mas ele está talvez presidente. Mas ele está lá, ainda não assumiu sozinho, porque não temos ainda. Mas quem sabe um dia nós assumimos um apoio, um engajamento aqui da Liberta, a gente volte a tocar a administração lá. Quando você entrou na Libertas o que mudou na tua vida, no teu cotidiano, no teu comportamento? Mudou. O que você considera, quer dizer, você se tornou maçom? O que mudou na sua vida? O que trouxe de benesses ou que trouxe de coisa ruim? Não. A maçonaria. O que você fala? Realmente, eu era assim, mudei, fiz assim. Não, assim, a maçonaria, ela ensina, quando você iniciou, você já vê que tem alguma coisa diferente. Então, as suas atitudes têm que mudar, certo? Se você for um verdadeiro maçom. Então, as atitudes, tudo está dentro da gente mesmo. Isso aí, mas a gente precisa trabalhar. Então, a gente aprende a trabalhar essa parte que a gente tem de melhor. Tolerância, amizade, ajudar o próximo, até na vida cívica também, entendeu? De cidadão, você acaba, sem dúvida, aí depois é só toda a alimentação, a gente vai alimentando, você vai crescendo naturalmente. Lógico que você está no meio de um monte de irmãos que só querem o bem, então você vai pegando as coisas e vai tocando junto com eles. Assim, eu sempre espelho nas pessoas, assim, que me passam. Se a pessoa está bem, não tem vergonha nenhuma de espelhar o bem. Eu não tenho vergonha de espelhar o bem. Então, vamos fazer igual, porque se deu certo lá, vamos tentar fazer igual. E assim, ter relacionamento entre você e os irmãos afetou a tua vida? Você criou alguma amizade? Criou. Meus amigos... Como é que deu o teu plantel que você tinha antes e o que você teve depois? Não, meus amigos... Qual que é essa diferença? Os meus amigos, assim, tirando, assim, não, porque o meu amigo, como não irmão, o João, que hoje eu já sempre considerei da família dele, da família da mãe dele, dos irmãos dele. Eu passei muitos natais com ele antes de ser tornado maçom. Então, isso aí é inegável. Agora, os outros irmãos que eu pude vir a conhecer aqui na Libertas, é fenomenal. Assim, como é assim, você pega um irmão, não todos, assim, você pega um irmão, são irmãos todos iguais, mas assim tem uns que você vai pegando mais afinidade, e essas afinidades acabam virando do seu lado pessoal, sem dúvida. Você pega... frequenta a casa dele, ele frequenta a sua, viajam junto, faz um monte de coisa junto. E quando você vê, tudo é uma grande família. E é uma grande família. Qual foi a última grande viagem que você fez com o irmão da Libertas? Teve uma aí que você andou bastante, né? Tem um irmão aqui que eu fiz nós fizemos o caminho de Santiago. Eu, ele, a esposa dele, a minha esposa, certo? Ficamos 18 dias aí nas caminhadas, né? Foi uma das... Eu falei com a cunhada, esse final de semana, eu falei assim, se tem um lugar que eu voltaria, assim, que eu quero fazer de novo, é fazer essa viagem. De novo. E você fala, veio diferente? Não, tem vários caminhos de Santiago, né? Que você pode vir francês, italiano, isso aqui, português. Eu vou fazer, se eu for fazer de novo com esse amigo, se Deus se me permitir, vai ser o mesmo caminho. E tentar fazer as mesmas pousadas que nós ficamos. Vai ser difícil. Mas é difícil, que é bom que a gente tem uma meta para chegar. E quem ficou mais cansado nas andanças, você ou o Vitorello? Não tinha, porque a andança é uma coisa muito especial. Legal. Porque... Como na vida, né? Porque quando você chega antes, assim, você vai junto. Você não é obrigado a andar junto, né? Assim, a gente não anda junto. No começo você anda, mas depois tem hora que você quer sair um pouquinho. Aí tem hora que até da esposa você fala, você anda mais que ela. Aí você senta lá debaixo de uma sombra, lá, um pé de uva lá, e fica esperando eles. Que legal. Entendeu? E eles, quando chegam, você vai, continua de novo. Entendeu? Então, mas na verdade a gente chega junto, porque lá no lugar que a gente vai dormir, vai ser tudo junto.
Um chega um pouquinho antes, outro chega um pouquinho, mas chega junto. Poxa, que bacana. É maravilhoso. Isso aí é não dá para explicar assim em tão pouco tempo, porque é incrível. Eu faria de novo. Que legal. 27 anos de loja, né? 27 anos de loja. 2025, 27 anos de maçonaria, de trabalhos ininterruptos pela nossa Libertas. Pela Libertas, assim, a Libertas é assim, eu não consigo me enxergar em outro lugar, em uma outra loja, de jeito nenhum, hipótese alguma. Se um dia tiver que falar por alguma coisa, né, eu falo assim, então eu saio da maçonaria, mas eu não... Porque o que me importa para mim, a maçonaria é universal, sem dúvida. Entendeu? A gente sabe disso, tem as nossas potências, que são superiores, que a gente... Mas a Libertas, para mim, é a minha base. Então, minha base. É a minha base. Essa é a nossa base mesmo, né? Que essa sua colocação tem um histórico, tem uma força de 27 anos entendendo a importância dessa base que nos sustenta, né? Muitos irmãos que entraram, outros que não foram para frente, outros que estão aí, e estão se olhando assim, que você fica até assim, pensando assim, puta, você é um vencedor. Eu me considero um vencedor. Então, só de estar na Libertas eu já me considero vencedor, porque você vai assim, puxa vida, tanto tempo, não é por causa do 27 anos de maçonaria, é 27 anos de Libertas. Então, você está aqui, passou por altos e baixos, como todo mundo na vida sempre tem, com motivos, às vezes políticos, às vezes política externa, né? Mas a Libertas, eu não vi assim, a Libertas, grandes crises na Libertas. Quando tem, é rapidamente resolvido. Aí é. Com quantos anos você entrou na Libertas? Qual idade você tinha? Você tem quanto hoje? Eu tenho 60, vou fazer 61. Tenho 60. Eu tinha 30 e pouco, eu não tinha 40 anos. Não. É porque antes disso você... Entendeu? Eu tive que esperar ele melhorar. Entendeu? É lógico. Mas no geral, essa localização da Libertas Central aqui também é uma coisa que me chama muita atenção. Eu falo para os irmãos. Isso aqui ajuda todos, né? É central. Então, nós temos irmãos de Guarulhos. É longe. Então, mas eles vêm para comparecer à loja. Certo? Tem os irmãos... Morumbi, que vem. Tem os irmãos que vêm que vem da Tapicerica da Serra, lá na região, que tinha o irmão do Ednic, lá do interior. Então, como era central, então ela não puxa sardinha para lugar nenhum. Então, porque ninguém pode reclamar porque todo mundo vai ter que chegar aqui. E não é fácil fazer maçonaria em São Paulo. Né? Eu sempre tenho muitos amigos no interior, Barretos, né? Que os caras fazem maçonaria lá muito fácil, né? Porque tem terreno para caramba, tem espaço para fazer. Festa todo final de semana e as mulheres, todo mundo vai porque só tem aquela festa. Não é em 5 minutos atravessa a cidade. Então aí eu falo, puxa vida, a gente monta um quarteirão. Nós aqui para poder fazer um evento, nós temos esse problema, né? De um mora cá, outro mora lá, isso aqui. Então é no sábado, mas o cara tem compromisso com cada um com as famílias não estão assim tão juntas porque estão longe assim as famílias, as cunhadas, tá. Mas a gente faz, a gente sempre vira e mexe, a gente faz, né? Eu fiz uma coisa muito legal que eu achei. Eu fiz uma feijoada aqui. Quem fez a feijoada foi a mãe do Vitorello, né? Aqui embaixo, certo? Nós fizemos uma feijoada meio de taberna, assim, né? Porque as mesas ficou lá embaixo, aqui onde é que fica aí? Espalhou assim com as crianças e tudo mais, ficou muito legal. Fizemos uma feijoada também numa chácara que eu tinha em Itu, certo? Teve a festa que você fez, uma bela de uma festa na tua chácara. Foi lá. Eu me lembro que foi todo mundo. Foi todo mundo. Uma festa. Tem umas fotos legais de lá. Umas fotos muito legais daquela festa toda. Tem essa turminha que está hoje na administração de Guarulhos, era tudo novinho, assim, mas eles estavam lá também. É muito legal, assim, realmente. A festa foi do que, Vitor? Doce? Festa do Ridículo, todo mundo podia ir com qualquer roupa. Festa do Ridículo. Foi a fantasia. A gente foi numa dessa. Acho que foi quando a gente era aprendiz. Mas eu acho que deve ter sido outras festas, né? Foi na gestão do Atácio. Na gestão da festa Calta. A festa Calta. Também foi lá na chácara. A do Leandro foi na na festa fantasia. Que legal. Cada um poderia ir.
Tem uma foto bem bonita. Eu também tenho uma foto bem bonita. Eterno branco. A Libertas, ela tinha essa negócio de fazer festas na Chácara do João Luiz. Era Um monte, né? pelo menos 2 por ano. Nós fazíamos. Aí era fácil. A festa da fumacinha, que era a tradição, era lá na Chácara do João. Não tinha jeito. E uma outra festa a gente arrumava lá sempre uma desculpa lá para poder fazer uma festa. Né? Dia dos Pais, isso aqui, a gente não perdoava nada. Que legal, assim que é bom. É. E, bom, já direcionando a nossa entrevista para o encerramento, a gente podia falar horas e horas, sem né? dúvida. Né? Mas O com o irmão pessoal Vitorello. também, o João, certo? O Vitorello aqui do lado, e a gente ficava horas ali. É. Entendeu? Meu irmão Leandro, que carinhosamente chama de compadre. Eu tive a honra e o privilégio de ser padrinho. Então eu chamo ele de comadre e a Filó de comadre. Então, assim, agradeço aí. E quero te fazer uma pergunta. Certamente os futuros irmãos aí vão estar assistindo. Né? Qual a mensagem que você deixaria para esses irmãos daqui? Ou seja, futuramente vão assistir. E qual a mensagem, o legado que você quer deixar para esses irmãos que estão ouvindo você agora, nesse momento aqui? Não sei quando vão assistir esse vídeo, mas os futuros irmãos certamente vão ouvir atentamente aí o seu recado. Como eu já disse antes, assim, ser venerável na Libertas, assim, não é difícil. Então, porque a gente espelha nos mais velhos, as coisas que foram feitas pelos mais velhos. Né? Se houve algum erro que você acha que é um erro, é só não fazer aquele que você achou que está errado. Então, e para chegar a estar venerável na Libertas, assim, é só você galgar degrau por degrau, que chegar lá. Todo mundo, todos os aprendizes que entraram semana retrasada, aí que estão aí, aprendiz para companheiro, companheiro para mestres, e assim vai indo, vai ocupar todos os cargos e, sabe, 10 anos você está na venerância, se você fizer tudo esse ciclo. É natural, entendeu? Não tem, certo? Não tem que se dedicar em comparecimento e estar venerância da Libertas é um prazer incrível, né? Porque é uma loja aqui, sabe, tradicional, certo? E que nós prezamos aqui a ritualística, respeitando a ritualística, com uso de costumes sempre, assim, além das que está escrito no landmark, que está escrito nos rituais, que nós temos a obrigação de fazer, nós temos alguns usos de costumes que nós temos na Libertas, entendeu? E esse daí é uma coisa que não deveria se mudar nunca, entendeu? Então eu sempre prezo por isso aí. Uma vez algum quando está esquecendo, falou, mas não está escrito. Não, vamos fazer, porque foi assim que eu aprendi. E não vamos mudar isso aí depois de 27, 30 anos. Né? Então, o futuro que eu vejo é só seguir, comparecer nas sessões, comparecer na Libertas, procurar trazer, engajar as cunhadas, mas sempre junto. Entendeu? A gente não consegue todas, porque nós temos problema de distância física, às vezes, de bairro que é fora, mas a gente pode sempre tentar, que a gente não vai errar. A gente conseguir trazer 2, 3 para o lado da reunião, já está de bom tamanho. Maravilha. Bom, muito obrigado, irmão Leandro. Que honra maravilhosa estarmos aqui com você. Obrigado. Tenho certeza que é uma honra incrível também para quem está assistindo esse irmão maravilhoso ao lado dessas irmãos tão incríveis que a Libertas tem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo do projeto Memória Libertas. Obrigado. Obrigado.